Hoje pode ser o dia D da reforma da Previdência na CCJ do Senado. De Brasília, Levi Guimarães. A reforma da Previdência deve ser votada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Após a reunião de líderes desta terça-feira, os senadores decidiram votar também a chamada PEC paralela, que deve incluir estados e municípios nas novas regras de aposentadoria. A inclusão dos servidores estaduais e municipais foi inserida no relatório do texto principal feito pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB. No trecho, o parlamentar sugere a criação de uma nova proposta de emenda à Constituição com essas regras. O que a CCJ deve fazer é aprovar primeiro o relatório como um todo e depois, separadamente, a sugestão feita por Tasso Gereissati. Assim, as duas PECs, a principal da Previdência e a dos estados e municípios, saem da comissão aprovadas, como explica a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB. O que nós já vamos fazer? Nós já vamos deliberar sobre isso. Nós concordamos com o senador Tasso de que o anexo é importante, que a PEC paralela é importante. Então, a comissão já está aprovando, na sua juízo de admissibilidade, essa PEC paralela. Ela é a PEC da comissão que vai para plenário. De acordo com os senadores, o regimento interno permite o procedimento e há precedentes para ele na casa. Com isso, o Senado deve adiantar a tramitação da PEC paralela em pelo menos 30 dias. Após passarem pela CCJ, ambas as propostas ficam aptas para irem ao plenário. A senadora Simone Tebet conta que a reunião desta quarta-feira deve ter um longo período de debates, com votos em separado de senadores contrários à reforma, e deve durar o dia inteiro. Nós temos hora para começar, 9 horas da manhã. Nós não temos hora para terminar e nem temos pressa, porque é um debate relevante, é um debate importante, que nós temos que ouvir todas as vertentes. A não ser que haja um acordo de líderes, do contrário, eu estou pronta para varar a madrugada. A tendência é que o texto principal tenha prioridade na votação. A previsão para que ele seja aprovado pelo plenário segue a mesma: dia 24 de setembro em primeiro turno e dia 10 de outubro em segundo turno. Logo depois, ele fica pronto para ser promulgado. Já a PEC paralela, como tem origem no Senado, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. De Brasília, Levi Guimarães. Nós vamos ver se haverá alguma mudança ainda em relação ao relatório que já foi apresentado. Foram mais de 460 emendas sugeridas. Tasso Gereissati estava, inclusive, avaliando as alterações que ele já tinha proposto, que é do benefício de prestação continuada, o BPC, e também da regra de transição da aposentadoria especial. Em relação a essas mudanças, deve ser tranquilo. O problema é a inclusão de outras alterações e a questão da PEC paralela também, que não contempla apenas a inclusão de estados e municípios, propõe outras tributações que podem levar a uma resistência, inclusive da bancada ruralista. Então, nós vamos ver, é importante que haja uma tramitação rápida para acabar com essa quase novela que nós estamos vendo desde o começo deste ano, com adiamento de decisões, protelando a possibilidade de se contar de fato com o ajuste fiscal no que depende da aprovação da reforma. Pois é, ajuste fiscal é importantíssimo. O Brasil tem um problema sério em várias áreas, ou seja, a solução para a política, para a economia, do ponto de vista da agenda política, econômica, tem várias dimensões. Você não tem uma solução única que consiga resolver todos os problemas. E como são vários problemas, você tem que ter várias soluções. Uma bala de prata não existe e é preciso um esforço nesse sentido. A boa notícia para a sociedade brasileira é que parece que nesse momento histórico há um esforço conjunto para que essas questões sejam resolvidas. Não haverá solução ideal, isso está longe de acontecer, mas uma solução mais adequada diante daquilo que a gente tem já vai ser um avanço importantíssimo. A bola veio rolando redondinha da Câmara e o Senado podia chutar a gol. O Senado quis, e o relator Tasso Gereissati falou muito nisso, incluir a questão dos estados e municípios, porque é realmente fundamental. É um rombo de mais de 100 bilhões por ano e ficou faltando isso na parte da Câmara, porque os governadores não se empenharam, principalmente os do Nordeste, por medo do custo político. Mas adicionar os estados e municípios no Senado como PEC paralela, sabíamos que era positivo, porém arriscado. Está aí o resultado, né? Mais demora, mais risco. Espero que os senadores tenham juízo e bom senso.